Ministro mira canhões contra anistia e tira Kassab da primeira instância de volta para o Supremo. Olhe essa manchete. Olha, assim, sem papas na língua. Aqui não tem nem Será que o ministro está fazendo isso? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem diz é Cantanhede. Aí ela fala, ó, o Supremo tá atento. Já posicionou seus canhões contra o projeto da anistia, ampliou novamente o foro privilegiado para quem é acusado de crimes cometidos em mandatos anteriores. A gente Cantanhede que tá falando isso aí, né? Como se fosse uma questão que tá tudo interconectado. E já usando na prática a mudança, ao puxar de volta um processo contra o Kassab, dono do PSD que estava na primeira instância. Aí, o que a Cantanhede diz? O inquérito por suposta propina da JBS foi enviado pelo ministro para a primeira instância em 2019 e acaba de ser trazido pela mesma pessoa de volta para o Supremo. Em sequência, entre fevereiro e março, Kassab se reuniu com Bolsonaro, a anistia ganhou tração no PSD no próprio Congresso. O Supremo mudou o entendimento sobre o foro e o caso contra Kassab voltou ao Supremo. Kassab alega que o caso está arquivado e já transitou em julgado. Mas será que vai liberar o PSD a favor de Bolsonaro contra o Supremo? Difícil. Está aberta uma batalha entre judiciário, legislativo e o executivo tem lado. Bom, antes de falar o próximo parágrafo, a Eliane Cantanhede falou que o executivo tem lado. Aí eu pergunto pra vocês. Por que tu fala isso, Cantanhede? A gente sabe que você quer ajudar o Lula. Quando você fala isso, Cantanhede, como é que você acha que as pessoas encaram notícia como essa? Quando você diz que o governo Lula tem um lado. Com Bolsonaro réu, o diretor diz que a Polícia Federal cumpriu sua missão constitucional. O executivo Lula tem um lado. E aí? Pense bem, Cantanhede, do que você vai escrever, porque depois o povo não é malda. A maldade aí, eles entendem errado. A gente sabe que o Lula é um democrata. Aí, segundo Cantanhede, a percepção, né, é que vai caindo a ficha, se aprovar o pedido da anistia, que seria um ataque ao Supremo, que ele queria revidar. E Kassab é só uma advertência do que pode ser feito contra outros políticos. Jogue a primeira pedra quem não tem nenhum probleminha na justiça, com emendas, desvios, processos eleitorais. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, né? Quantos deputados e senadores não têm esses problemas? Lembre desse final. Lembre desse final. A Eliane Cantanhede falou, não, é um aviso, viu? Tem muita gente aí com probleminhas. Melhor vocês não buscarem confusão com o Supremo. Tá bem. Aí, sobre essa questão do Kassab, o Cláudio Dantas foi atrás, ele coloca na matéria dele as certidões. Tá lá, trânsito e julgado. Mas voltou. Eu não sabia. Vai reabrir, né? Talvez reabrir a investigação. O trânsito e julgado também não existe mais. Esquece. O trânsito e julgado no Brasil, tanto faz como tanto fez. O que importa mesmo é seguir a Constituição, e a Constituição são eles. Aí, o próprio Estadão também comenta, né? Em meio à disputa da anistia, a Kassab prepara pedido ao ministro para arquivar a ação. Porque, segundo lá o Kassab, né? A ação foi transitada em julgado, né? Aqui, ó, foi trancada na Justiça Eleitoral e já transitou em julgado. Mas o ministro puxou de volta. Pois bem. José Fux, que é jornalista do Estadão, fala o seguinte: o caso de Kassab tem potencial, se ele não se intimidar, não, o Kassab, para gerar um revertério brutal contra o Supremo e seu mestre Sá, o ministro lá. Pode ser a faísca que faltava para dar um choque de realidade no Supremo e colocar em xeque o atual regime de exceção capitaneado pela Corte, à margem da Constituição com o apoio do governo Lula. A ver. José Fux, jornalista do Estadão. Aí vamos voltar para a matéria da Cantanhede. Ela falou, senadores aí, deputados, eles têm um problema no judiciário, viu? O caso do Kassab é um aviso. Olha o horário que a Cantanhede falou isso. 8 da noite do dia 27. Onde Cantanhede trabalha, além do Estadão? Na Globo News. O que os jornalistas da Globo News falavam neste mesmo horário? Na verdade, um pouquinho mais tarde, às 11h40 da noite. O mesmo dia 27. 3h30 depois da publicação da matéria da Cantanhede. E aqui é ao vivo. Ao vivo. Vamos ouvir a Natuza Neri? Vamos ouvir a senhora Natuza Neri? Queria só dar uma informação da Lídia Rodrigues, que é a nossa apuradora agora, que falou com o Sóstenes Cavalcante, que diz o seguinte, que é do líder do PL, que vai se reunir com o Hugo Mota na terça-feira. Por sinal, me perdoem, eu não tinha percebido isso. A Cantanhede, ela está aqui, ó, essa primeira senhora de vermelho. A Cantanhede, que publicou essa matéria às 8 da noite, ela estava aqui às 11h30 da noite. Que vai se reunir com o Hugo Mota na terça-feira para falar sobre anistia. O que acredita que o PL tem, quer dizer, que essa base bolsonarista, mais uns agregados, tem número que vão de 200 e tanto até 310. E tem um outro ponto, que o candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro tem que estar filiado ao PL. Então, Tarcísio tem que ir pro PL. Ratinho Júnior tem que ir pro PL. Então, Caiado não vai pro PL, Ratinho Júnior, ao que consta também, não iria. Então tem algumas questões. Mas o ponto que eu queria destacar é: tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço.
O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Queria só dar... Você vê esse final? O Merval Pereira puxa a mesma tese da Cantanhede, não, tem a questão das emendas, né? A Natuza falou, querer comprar essa briga com o Supremo, que é exatamente a tese da Helene Cantanhede. Então você vê que existe, rapaz, assim, esse time tá mais entrosado que a seleção brasileira de 2002. Quem assistiu aquela Copa viu. Ronaldinho Gaúcho, quando tocava a bola vai pro outro lado, a bola caiu no pé do Rivaldo. Porque quando chutava, milagrosamente, o Ronaldo já tava no lugar certo pra chutar pro gol. Não é possível uma coisa dessa, rapaz. Que entrosamento é esse, viu? E aí, curioso, ela fala assim, olha, se votar isso daí, aí o Flávio Dino bota a PF pra cima do deputado, bota lá o TCU também, começa a acelerar a questão das emendas. Então, peraí, então a questão da emenda é a questão política, não é técnico? Não, não acredito. Eu duvido. No Brasil, tudo é técnico. A gente sabe que essas coisas vão andar na mesma velocidade, aprovando anistia ou não, porque tudo é técnico. Tudo é técnico. Esse é o Brasil, de Lula, né? Porque aqui é a casa do Lula. A verdadeira secunda do governo é a Globo. Não tem condição com coisa dessa. Gente, eu não sei o que falar. Eu até sei o que falar, né? Guardo pra mim. Mas eu concordo. O que passou na sua cabeça agora, eu concordo. Todo mundo que tá aqui nesse exato momento tá concordando com todo mundo. Uns com os pensamentos mais enérgicos, outros mais revoltados, mas... Aí a mesma Natuza Neri, mais cedo, né? Tava comendo cara de cansada. Ela tava tentando aqui rebater outra ideia que vem crescendo na classe política. Aí você entende, né? Ela quer falar que não seria interessante para os políticos. Será que não seria interessante para os políticos? Não sei, né? Talvez sim, talvez não. Depende do tipo de político. Que também envolve essa relação entre políticos que fazem coisas erradas e o judiciário. Essa aqui, ó. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira. Cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Tá vendo aí, né? É isso aí, bicho. É o Brasil. Menos mal tá sendo honesta, né? Menos mal tá falando o que realmente acontece nesse país. Aí vê o Kassab, né? Participou de um evento. Ele pede o fim da polarização. Gente, meu Deus do céu, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Não, tá ruim. A população está buscando um comando mais sereno e menos polarizado. Isso só será possível com a convergência entre de nomes que representem equilíbrio, experiência e responsabilidade. Aqui está o que o Estadão falou. A oportunidade para os democratas se unirem e apresentarem um plano, uma proposta para romper com essas brigas que tomam conta da nossa sociedade. Ao falar sobre o Senado de 26, Kassab mencionou Lula, Tarcísio, Ratinho Júnior, como os nomes mais competitivos. Ele ressalvou, no entanto, que há incerteza sobre a candidatura de Tarcísio, que poderá disputar a reeleição em São Paulo. Segundo Kassab, caso Tarcísio não concorra, a centro-direita deve lançar múltiplos candidatos para presidente. Exatamente o que eu falei ontem no vídeo. Se não for Tarcísio, o segundo turno é Bolsonaro-Lula.